O clima político no país passa necessariamente por esse julgamento no STF e também pelo trabalho dos deputados e senadores da CPMI do Cachoeira. O comentarista Paulo Vanucchi mostra para a gente agora essa conjuntura política. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite, Eli. De fato, a semana é uma semana muito intensa, tanto na CPI do Cachoeira quanto no julgamento do Supremo do chamado Mensalão. Começando pelo Supremo, já desde segunda-feira, com os votos das ministras Rosa Weber, do ministro Fux e Carmen Lúcia, a situação tinha se complicado para o deputado João Paulo e hoje já houve uma maioria numérica, ainda alguns estão votando neste momento. Embora advogados tenham comentado que a antecipação do voto do ministro Peluso, porque vai se aposentar agora, foi a sua despedida hoje, e a antecipação de dosimetria da pena, qual a dose, predominam penas mínimas e que vai envolver uma discussão se já estão prescritas ou não. No caso do deputado João Paulo, ex-presidente da Câmara, fica sobretudo em questão se ele mantém ou não a candidatura a prefeito de Osasco. Nesse sentido, também, analistas consideram que havia possibilidade do ministro Peluso antecipar também o voto dele em relação a outros tópicos do julgamento. E a sua aposentadoria amplia as chances de uma absolvição do deputado Zé Dirceu, que acaba sendo um grande símbolo aí na mídia de todo o processo. E o ministro Guxiquem certamente será absolvido por unanimidade, que é um problema, porque, veja bem, um ministro, pessoa querida do Lula, fundador do PT e da CUT, foi execrado e agora ele será absolvido por unanimidade sem haver nenhuma reparação pela injustiça que sofreu. Enquanto isso, a CPI, ela teve também os depoimentos do Pagor, o ex-chefe do DENIT, do Ministério dos Transportes, ontem e hoje do chamado Paulo Preto. Houve tensões e, sobretudo, contradições, muito choque entre PT e PSDB e um chamado para a cariação entre as contradições dos dois depoimentos. Do Paulo Preto apareceu hoje a reafirmação das contradições dele dentro do PSDB, citando José Aníbal, citando Eduardo Jorge, o tesoureiro do PSDB naquele período, citando as contradições com o próprio governador interino, Alberto Goldman, que o demitiu pelo episódio dos chamados 4 milhões que ele teria desviado do PSDB, conforme foi aquele momento em que a presidenta Dilma, no debate do segundo turno, levou Serra praticamente a nocaute quando cobrou dele algo sobre Paulo Preto. Serra respondeu que não conhecia. Nos jornais, no dia seguinte, Paulo Preto disse: não se abandona um soldado ferido na estrada. Serra voltou à imprensa para dizer: não, se conhecia sim, defendeu a pessoa e, portanto, tanto o depoimento de Pagor ontem quanto hoje o de Paulo Preto eram considerados de fios desencapados. Foram muito tensos. A CPI vai prosseguir o seu trabalho, examinou hoje uma ameaça de morte contra outras pessoas, pediu proteção policial e, sobretudo, é importante que dos dois episódios o Brasil tire a grande lição que tem de ser tirada. É preciso combater firme a corrupção e não haverá combate à corrupção para valer que não mexa na reforma política, começando do financiamento público de campanha, para acabar com essa onda de que as empresas apresentam dinheiro, depois os eleitos acabam se comprometendo a retribuir aquele apoio. Muito bem, Paulo, nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação. Obrigado. É sempre um prazer recebê-lo aqui.